Dona Helena, a senhora fala o nome da senhora, a comunidade, e o que é que a senhora faz aqui, viu? Meu nome é Helena Alexandrina Gomes, moro aqui desde que nasci, sou agente de saúde dessa comunidade, de outras comunidades, são Ciganos, Jequi, Curralinho, e trabalho como agente de saúde. O que vocês fazem quando adoecem? O que vocês fazem quando adoecem? A gente procura o posto médico, que é o PSF da subestação. A gente é agregado lá. São 3 comunidades de outros agentes de saúde que não moram na cidade. São eu e mais 2 colegas. Então, nós faz parte do PSF. Todas as famílias são cadastradas lá. E a gente, assim, por parte do PSF, a gente tem uma boa assistência. Aí vocês só recorrem ao PSF mesmo? Ao PSF. Em casos específicos, aí é encaminhado para Petrolina, no Recife. Mas graças a Deus a gente nunca precisou. E sobre as benzendeiras, aqui tem benzendeiras? Tem. Inclusive a minha sogra, ela benze e também faz remédios assim para epilepsia. Ela faz um remédio que chama óleo de mocotó. Aí ela faz e quem toma desse remédio não dá mais esse problema. E quais são as maiores dificuldades? Em relação à saúde, em relação à saúde é porque assim, a gente não tem uma... Assim, como os índios, digamos que tem aquela especificação. A gente até agora está assim, como qualquer outra pessoa, não tem nenhuma diferença. Então, a dificuldade maior que a gente acha é essa. Em caso assim de exames, não tem aquela urgência. Medicamentos, se falta na subestação, a gente não tem onde conseguir. E a visita da comunidade é quando a gente marca, é 3 em 3 meses, a gente não tem aquela visita frequente. Então, a gente se acha assim um pouco solto em relação a isso. Aí a senhora falou sobre o PSF. O PSF fica aqui na comunidade Cruz do Riacho? O PSF é da cidade. A gente é agregado lá porque a área é mais perto. Não tem nenhum aqui? Não tem nenhum PSF aqui. Mas antes de surgir os PSF, como que era feito a saúde na educação? A saúde era assim. A gente ia para o hospital, pegar uma ficha lá. Às vezes não conseguia. Tinha muitas vezes que a gente tinha que dormir na cidade para conseguir essa ficha. A vacina. Tinha que a gente pegar as crianças, ir para a pista e esperar que a vacina passasse. Muitas vezes a gente nem sabia para que lado a vacina estava. E com o PSF melhorou isso aí. Porque a gente marca uma ficha, eu mesmo marco para o pessoal a consulta, marco para o dentista, trago a vacina. Aí sai em relação do PSF melhorou. Aí são quantos quilômetros daqui para a cidade mais próxima que é Quebra-Bó, não é? São mais ou menos uns 10 quilômetros. Como é que vocês fazem para chegar lá quando alguém adoece? Tem carro sem ambulância? Não, a gente geralmente, quando é caso grave, a gente freta carro. E quando é assim, uma consulta, a gente vai pegando lotação na pista. Na pista. Tá, cheiro. Mas Cadê, mano? aqui. Mas antes, quando era a pergunta foi bem nessa linha. Antes, quando era criança, quando não existia algum remédio de naturais que era feito, alguma coisa assim que pudesse
Antes de ir pro PSF, antes de ir pro hospital, tinha algum outro tipo de tratamento, tipo da comunidade, alguma coisa que fosse feita? Tinha, na época, acho que bem na década de 60, 70, que tinha muito sarampo. Minha mãe contava que quando o pessoal adoecia de sarampo, eles faziam chá de vassourinha, procurava baixar a febre com água, aquela água fria na testa. E era assim, tinha outros remédios que era assim, uma ciência que eles tinham, que eles não falavam para o paciente o que era. E ali melhorava, mas houve muitos problemas assim de saúde em relação a sarampo, a tosse braba, porque não tinha assistência médica. Aí depois surgiu um médico que se chamava Dr. Ed, ele vinha uma vez no mês, que ele vinha para Cabrobó. O pessoal, para chegar até ele, tinha que ir a cavalos, porque não tinha transporte naquela época, não tinha rodagem, não tinha nada. E ele era um médico muito bom, que salvou muita vida de muitas crianças. E um pouco como criou a comunidade, como surgiu a comunidade. O início da comunidade. Assim, de quando veio o reconhecimento como quilombola? A história da A comunidade. história da comunidade. Olha, a história dessa comunidade, aqui de Cruz do Riacho, era uma terra desabitada aqui. Não tinha morador, era tudo mato. E era conhecida como Zumbi. Aí em 1907, meu avô veio da Bahia e fez uma casinha e começou a morar. Lá na casa onde ele morava tinha um pé de umbuzeiro, até hoje a gente chama um umbuzeiro de pai velho. E ele casou, aí teve 2 filhas, que foi a minha mãe, a Alexandrina, conhecida como Lindô, e Maria Rosa, conhecida como Bilia. Aí ele ficou morando lá. Depois veio outro avô, que é o avô paterno, e ficou morando do outro lado do riacho. Devido ao lugar ser assim, um lugar deserto, ele começou a chamar de Cruz do Riacho, que hoje se originou por conta que ele deu esse nome para poder ser uma melhor localização. Aí o nome Zumbi só tem no mapa, mas todo mundo conhece como Cruz do Riacho. Aí quando o meu outro avô chegou, ele já trouxe algum dos filhos, o restante nasceu aqui. E aí a gente foi se multiplicando. Hoje nós já estamos na 5ª geração. Quando ele estava perto de morrer, ele fez o cercado, porque era uma terra desabitada. Então ele cercou e ficou trabalhando. Quando ele estava perto de morrer, ele foi chamar as 2 filhas e dividiu. Essa parte é de Bili e essa parte é de Lindô. Então até hoje é assim. A gente trabalha em coletividade, não tem essa de dizer assim, esse taco de terra é meu, esse é meu. A gente ara, todo mundo planta, todo mundo coloca seus animais, todo mundo faz a cerca. E até hoje a gente trabalha nessa coletividade. Ah, isso foi em que época? Em 1907, que foi quando ele chegou aqui. Então as primeiras pessoas que vieram pra cá foi o avô da senhora? Foi, Mané Preto, o nome dele é Manuel Joaquim de Moraes, e era conhecido como Mané Preto. E o outro avô, que é Francisco Paulino Gomes. Como era antes a forma de sobrevivência aqui? No início, quando ele chegou, ele sobrevivia da pesca, do algodão, do cultivo do algodão, e de plantio de chuva, como feijão, milho, melancia. Aí depois, que já minha mãe era casada, eles começaram a trabalhar assim, plantavam cebola no galão, que fazia aquele plantio e pegava água, levando umas latas, molhava no galão. Depois de algum tempo ele veio trabalhar de meeiro, que ele plantava roça com outras pessoas. Aí já depois ele começou a trabalhar em firmas, que chamavam assim construção civil, até quando ele se aposentou. Aí os filhos começaram a trabalhar também de agricultura e até hoje a gente vive da agricultura. Agricultura é sobrevivência. A agricultura é a sobrevivência daqui. Então, no caso, as terras não foram compradas? Não, essas terras não foram compradas. Essas terras foram de posse. Ele chegou e começou a trabalhar e ficou ali, fez o cercado. Ela não tinha documento, ela tinha só os documentos de posse que foi feito à mão. Só que a minha mãe, devido ser analfabética, ela achava que aquilo não tinha nenhuma valia e deu sumiço, né? Deixou se acabar com o tempo.
Na década de 80 foi que o pessoal do INCRA vieram, fizeram. Eles não combinaram com a gente, não disseram o que era, só disseram que estavam medindo. E hoje deu essa polêmica todinha, que outras pessoas dizem que é dono das terras que são nossas. Mas assim, dá para esclarecer um pouco como que é essa questão de outras pessoas, então, a terra que o INCRA redemarcou, que não é que não é o suficiente, né, que não é a que foi deixada, como esclarece um pouco pra gente. Quem são esses outros? Olha, é assim, quando o meu avô chegou aqui, aí chegou um outro senhor que chamava Pedro Badico e comprou do outro lado, na frente. Mais na frente chegou Zé Novato, e todos são poceiros. Só que um determinado tempo, Pedro Badico vendeu esse terreno para um senhor chamado João Antônio, que é conhecido como João Chico. E todo mundo ficava assim, fez sua cerca e ficou aquela cerca naquele local. Só que quando o INCRA veio, ele começou medindo de lá de cima e foi apertando. Então a cerca está em um lugar e ele passou o INCRA, o alinhamento em outro lugar. Então, no lugar que a cerca ficou, portanto, ficou tudo de esguia, no alinhamento do INCRA. Então, quando foi agora, quando a gente começou a essa luta como comunidade quilombola, fomos reconhecidos, eles quiseram colocar, disse que por o lugar que o INCRA tinha dito que era. Só que quando foi feito isso, até onde era o embuzeiro do meu avô, que ele chegou em 1907, ia ficar para João Chico. E aí os meninos tinham feito esse Pronaf, que é um projeto que cerca, né, e planta para a pessoa ter uma sobrevivência melhor. E eles estavam querendo cercar, como de fato que cercaram. Só que eles não queriam que cercasse, por isso meu irmão foi preso, sofreu agressão policial. Ele foi intimado várias vezes e deu uma maior polêmica. A gente sofreu muito com isso, por conta dessas terras. Então ele fez a cerca, só que para o INCRA, a cerca está no lugar errado, porque o INCRA deixou as nossas terras para ele e a gente ficou praticamente sem nada. Então é isso que a gente quer que seja consertado. Tá. Aí a senhora falou que o avô da senhora veio em 1907. Aí ele veio da onde? Ele veio da Serra do Mã. Serra do Mã. Serra do Mã, 1907. Essas terras que vocês reivindicam, aqui tem, com mais o restinho que o INCRA não demarcou, é o suficiente para a comunidade daqui até as próximas gerações, 10, 15 anos? Não, porque aqui a gente trabalha, pouca terra de trabalho, a gente só planta de chuva, feijão, milho. A parte de agricultura irrigada, a gente tem que trabalhar na terra de terceiros. Até porque aqui é um lugar seco. Foi feita uma barragem o ano passado, mas a água não é suficiente para trabalhar o ano todo. E assim, é só mais para moradia e criatório. Para trabalho tem que trabalhar em outras terras, porque aqui é insuficiente. Mas então as terras não é suficiente para a comunidade. Independente de qualquer situação, a terra ainda não é suficiente. Não. Quando adolescente, menina, o que vocês faziam à noite? O que faziam à noite? A minha mãe gostava muito de contar história e a gente gostava muito de brincar de roda. Como era? Brincava de roda, cantava aquela música do Ciranda, de Terezinha, pegado nas mãos e fazia aquela roda no terreiro. Era o maior entretenimento melhor que a gente tinha, era esse. E quais eram as histórias que eram contadas? Ela contava uma história de Maria Bonita, contava uma história da princesa. Essas eram muitas histórias interessantes que ela contava, minha mãe contava. E vocês repassam isso para os filhos de vocês? Às vezes. O que é o movimento quilombola, para a senhora? É uma organização de um povo, né, que tem uma história e que busca por melhores condições de vida. A senhora é quilombola? Sou. Por quê? Porque eu sou descendente de negros e me considero como quilombola, me identifico como quilombola. Então, e o que espera do movimento? Eu espero uma melhoria, assim,
tanto para mim como para os meus filhos, que ele não venha sofrer e passar o que eu já passei. A senhora autoriza essas imagens, esse vídeo, em som ou imagem ser utilizado por vídeo da Comissão Estadual dos Quilômetros de Pernambuco? Aceito. Autoriza? Autoriza. Então, A comunidade tem... Diz teu nome, a comunidade, o que tu faz aqui. Eu sou Rosimeire, eu moro aqui na comunidade de Cruz dos Riachos e trabalho na parte da educação como professora voluntária do Brasil Alfabetizado. Também faço parte da Comissão Estadual, Comunidades Quilombolas, e sou presidente da Associação Quilombola daqui da comunidade. Aqui na comunidade Cruzes do Riacho, tem escola? Tem. Até que série? Multisseriado, né? De primeira a quarta série, também funciona à noite com o pessoal do Brasil Alfabetizado. Aí esse Brasil alfabetizado, qual o ensino dele? Vai até que série? Até quarto também? Não, só é alfabetização, só Alfabetização. alfabetização. E de onde são os professores? Só é uma turma e a professora sou eu. Eu trabalho com essa turma. Aí o horário, o turno das aulas, No horário da noite, de 6h30 às 9h. para a primeira e quarta série também? Não, primeira e quarta série funciona na parte da tarde. Também o educador é daqui da comunidade. Vai. Vocês estudam a história da África na escola? Não, nós não estudamos a história da África por conta que nós não temos materiais adequados que falem mesmo. Assim, a gente está trabalhando assim, a gente fala sobre a África, mas assim, um conhecimento prévio, nada em livros, em alguma coisa que a gente receba. E vocês estudam a história da comunidade de Cruz do Riacho? Estudamos tanto nas escolas, como também nas nossas assembleias. A gente está sempre colocando a nossa história, né, as nossas origens, a importância, né, de se estudar a história da comunidade. A gente está sempre trabalhando com isso. E o que vocês fazem assim quando terminam a quarta série? Aí vai para a cidade, né? Tem o carro das escolas. Quando a gente termina a quarta série, aí já vai para a cidade. Porque aqui só é de primeira a quarta. Então quando termina, aí já vai para a cidade, já na cidade. Qual uma das grandes dificuldades na educação? São várias, né? As nossas dificuldades na educação são várias. Uma é falta de material adequado, né? Nós não temos material adequado, assim, que a gente possa trabalhar com os nossos alunos, com as nossas crianças. Outra é a qualidade da escola, né? Que é péssima. A gente tem uma escola que... A única coisa que nós professores trabalhamos na nossa escola só é o giz. É a única coisa que a gente recebe, né? E é péssimo mesmo, assim. Nós não temos assim, um material adequado para se trabalhar. E isso dificulta muito o nosso trabalho, né? Para fazer um trabalho de qualidade, a gente tem que ter fundos, a gente não tem isso. Mudando um pouco, como se vem dando o processo de regularização fundiária? Lento. O processo de regulação fundiária está muito lento, né? A gente recentemente teve uma reunião em Recife, foi marcada uma reunião com o INCRA, só que essa reunião, o INCRA teria que mandar recursos para que a gente pudesse deslocar da nossa comunidade para aí. E ele não se responsabilizou pelos recursos, então essa reunião ainda não aconteceu e é muito lento, né? E nossas comunidades estão sofrendo muito com essa lentidez do INCRA. Você disse que fazia parte da comissão estadual. O que você faz na comissão estadual? Assim, antes, assim que eu entrei para a comissão, eu fiquei na parte de educação, né? Mas aí eu não pude permanecer por conta que eu não tenho inscrição. A inscrição tem que ser alguém concursado, aí tem inscrição. Então agora eu fiquei na parte de territorialidade, né? Na questão de terras, né? No núcleo de terra. Aí a gente trabalha, nas nossas reuniões, o núcleo de terra trabalha sobre a terra, sobre uma melhor forma
reuniões e, enfim. Quais as ações do Núcleo Terra dentro da comissão? As ações do Núcleo Terra digamos, essa reunião mesmo com o INCRA, né? O Núcleo Terra vai, né, identifica o problema e vai atrás e marca a reunião e faz a reunião, faz primeiro na comissão, da comissão a gente faz um encaminhamento, esse encaminhamento é enviado, seja para o INCRA, ou seja para alguma instituição, para ver se a gente resolve aquele problema que foi colocado no núcleo. Então já teve algum resultado concreto assim dentro das comunidades? Bom, pelo menos as reuniões que já aconteceram, né? Porque antes ele não se preocupou em fazer nem reunião, né? Agora ele já está fazendo reunião, né? Já está conversando, né? Assim, aí a gente está tentando, né? Marcar essa reunião para ver se a gente consegue uma resposta o mais urgente possível, né? Que a gente tem pressa. Rose, as terras que vocês reivindicam hoje é o suficiente para a comunidade e por quê? Não, as terras não são suficientes. Nós somos 28 famílias que moram no território. E essa terra é insuficiente, né? E assim, a gente reivindica, né, por um pedaço de terra maior que foi nos negado. Tem conflito? Tem bastante, antes mesmo do reconhecimento, né? A gente já existia esse conflito e depois do reconhecimento esse conflito aumentou, que cada dia mesmo que passa aumenta mais ainda. Conflito com quem? Com os fazendeiros, né? Os vizinhos de terra, que inclusive parte dessas terras está registrada no INCRA deles. Eles colocaram essas terras de posse do meu bisavô, foi registrada, eles registraram no INCRA deles. Aí esse é o maior problema que a gente está encontrando. Porque essas terras é como se não fossem, são nossas, mas está no papel como se não fosse. Tem ameaça de morte? Não, assim, ainda não, mas a gente já teve casos de prisões, né, aqui na comunidade, decorrente a esses conflitos, né, já teve pessoas que já foi presa e discussões e uma série de problemas. E o que você vê do movimento quilombola? O movimento quilombola, eu sempre costumo dizer assim, que é um braço direito, principalmente para a gente, né? Eu sou apaixonada por um movimento, eu faço não só pela minha comunidade, mas também por todas as comunidades, e é um movimento que vem crescendo, né? Que vem unindo forças para resolver os problemas. E assim, nossa maior luta entre movimentos principalmente a questão tanto de educação como de terra, né? E o movimento, assim, hoje o movimento, quando se fala em movimento, está dizendo várias comunidades que trabalham em união, né? O movimento quilombola hoje é uma união, né, de várias comunidades que trabalham em conjunto para resolver, independentemente de estado, certo? E todas as comunidades têm um problema. E o movimento que trabalha, o foco do movimento são esses problemas das comunidades. Para concluir, o que você espera do movimento quilombola? O que eu espero é que nós, né, que estamos no movimento e todo o movimento, que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Os nossos desejos, principalmente, os nossos direitos que foi negado. Esse é o que eu espero e eu tenho certeza que unidos forças como nós estamos, nós vamos conseguir. Então, e você autoriza essas imagens, esse áudio ser utilizado no vídeo da Comissão Estadual? Autorizo, sim. Aí tem que é por sequência, assim. Recente. Aí tem um casamento aqui, ó.
Maria pode... A senhora pode dizer o nome da senhora, a comunidade que a senhora mora e a idade da senhora, por favor? Sei. Por favor. Eu, em fevereiro, vou inteirar 85 anos. 85, em fevereiro. Mas já tá perto, tá? Tá. Como é o nome da senhora? Júlia Maria Gomes Silva. Há quanto tempo que a senhora mora aqui? Ah, minha filha. Quase que os anos que eu tenho que eu moro aqui, que eu nasci aqui, passei uns dias ali e vim pra aqui. Tem até uns 80 e pouco. 85, porque eu nasci e me criei aqui. Eu passei uns dias ali embaixo, mas voltei pra aqui. Quando eu nasci. A senhora pode falar um pouco sobre a história daqui da comunidade? Sobre a história da comunidade, a senhora pode falar alguma coisa? Como surgiu? Como surgiu essa... Vamos chegar aqui. Como chegaram aqui? Sim. Ah, eu sei que minha mãe me dizia, e o velho, o avô dessa menina. O avô dessa menina chegou aqui em 1907. Ó, em 1907 ele chegou menino, sabe? Aí cresceu e se casou, aqui era Zumbi. Aí ele saiu de lá, que ele morava ali embaixo, e veio morar aqui. Aí se apossou dessa terra aí, ó, em 1907, né? E minha avó, ela chegou aqui antes de 1911. Minha avó chegou da Radeiro, né? Antes de 1911. Em 1911 já minha avó morava aqui. Mas minha mãe, aí foi tendo auxílio, foi aumentando, né? E aí nós ficamos aqui, aí minha avó morreu, aí nós ficamos aqui no casquinho de minha avó. E aqui nós somos uma comunidade toda unida. Quando um precisa, ó, se botar água no tanque de um, quando seca do outro, todo mundo põe só naquele. Aí quando chega no outro, põe de novo. Tanto essas meninas ali como nós aqui, desse lado. E até essas meninas, quando seca lá, vem ver aqui. E quando seca aqui, elas não vão ver lá na casa delas. Nós somos uma comunidade toda unida aqui, minha filha. Pois é, minha filha. Quando a senhora era mais nova, a senhora lembra de que a senhora brincava, o que a senhora fazia quando era menina? Não, quando nós era menino, nós brincávamos assim com boneca, era com boneca. Mas quando nós fomos crescendo um pouquinho, aqui era uma coisa boa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que meu pai e minha mãe vivia de fiar algodão. Aí, nós pequenos, nós puxando uma engenhoquinha, ele fez uma engenhoquinha para nós puxar para algodão. Menina aqui não tinha tempo de brincar, não. Era trabalhando. Era, meu filho. Trabalhando. E fomos crescendo. E apareceu um arroz para pisar no pilão. E menina, tanta coisa. Depois apareceu um moinho. Nós trabalhávamos na beira do rio, na laminha do rio. Mas agora ninguém trabalha mais, que fez essas barragens, né? O rio enche vaso, ninguém planta mais nada na beira do rio. Nós só comemos aqui uma coisinha quando chove. Quando chove é que nós não, os meninos, que eu não trabalho mais, eu trabalhei muito. Mas, olha meu filho, trabalho não mata ninguém. Porque se trabalho matasse, eu já tinha morrido. Foi. Eu trabalhei demais, minha gente. Minha gente, eu aguei cebola na lata. Aguei cebola na lata para sobreviver. Com 2 latonas pesadas, por isso que meu braço está doendo. Mas assim, daquele tempo pra cá, ficou melhor ou ficou pior? Ah, tá melhorando, melhorou muito. Ave Maria, se não tivesse melhorado o sofrimento que nós vivíamos, hein, Helena? Eu mais teu pai e tua mãe, ai meu Deus. Só Deus sabe aqui como era. Olha, meus filhos, aqui teve um tempo que o povo, que não tinha rodagem, só era vareda. O povo iam ver legume para nós comer, no Poço Verde, no Bodocó. Aí quando meu pai chegava com aquela carga daquele legume, aí o povo caía tudo em cima, tomava emprestado. Ele emprestava tudinho para não morrer de fome. Aí, no começo, né? Aí, quando os outros chegavam, aí ia levar. E aí foi assim, foi aumentando. Aí apareceu as estradas, que o povo diz que, quando diz assim, fulano é velho, deixa eu ver as estradas. Não, eu sou mais velho do que as estradas. Quando as estradas veio sair aqui, eu já era nascida há muitos anos, ó. A primeira rodagem que foi feita aqui nesse lugar, meu filho, foi feita na manual, um braço de homem.
do Cabrobó, Recife. O padre de Recife vinha em 3 meses fazer casamento aqui, batizado, aqui em Cabrobó. Aí vinha num jumentinho. Aí dormia aí nessas caatingas e ia pra rua, o sacristão, que eu não sei nem qual era o sacristão dele, que vinha mais ele. Agora o daqui era João de Deus. O sacristão daqui era João de Deus. Aí quando foi depois, apareceu um carrinho assim com um Volk, chamava-se uma marineta. Aí vinha nessa estradinha, essa estradinha que passava aí pra Cabrobó, aí passava esse carrinho, aí fazia aqueles casamentos, aquele batizado para trás. Aí depois foi que pegaram a fazer rodagem, pista, aí a coisa melhorou. Graças a Deus tá mais melhor, não tá? Então, mas assim, quando era de noite, depois de 6 horas que escurecia, o que era que vocês faziam? O que é que nós fazia? Oxe, nós ia pro mato, caçar lenha de quebrar faca, e acender um foguinho dentro de casa. Era, acender um foguinho dentro de casa. Aí depois apresentou uma mamona e fazia azeite, fiz aquelas candeeirinhas de azeite. Depois foi que começou o gás, aí meu pai mandou fazer uns candeeiros para botar o gás. Mas era alumiado, meu filho, nem velha nesse tempo não tinha. Aí. Era um foguinho dentro de casa, dentro de quebra-faca. Acendia a boca da noite, aí todo mundo botava as esteirinhas, deitava no chão. E aí, quando era bem cedo, tornava, acendia o foguinho para fazer o cafezinho. Cafezinho com rapadura, café torrado. Com rapadura, feito com rapadura. Mas era gostoso. Era gostoso que era. Aí quando tava acordado perto do fogo, o que era que fazia? Pra ficar se divertindo. Nada. Quando nós se Contava deitava, aí ia todo mundo dormir. Contava história. Sim, pronto, primeiro, meu pai já tinha me esquecido. Ó, primeiro meu pai levava nós pro terreiro para ensinar assim na frente da casa, ensinar reza a nós. Era o Pai Nosso, a Savainha, o Crê em Deus Pai, viu? Pois era, meu pai primeiro ensinava a reza a nós, para poder nós ir dormir. Eu já tinha me esquecido da reza. Pois é. E o alimento que assim, vocês comiam quando era... O alimento? Sim, vocês comiam antigamente. Minha filha, o alimento era uma batatinha que plantava na beira do rio, mandioca, aí fazia aquelas farinhas, aqueles beiju. Olha, minha filha, que é isso que eu ia dizer. Que aí foi preciso voltar. Ó, teve um tempo, quando não tinha carro, o alimento aqui vinha em Costa de Jumento, como eu já falei. Aí, desde meu pai ir para a rua, comprar com o dinheirinho, ele matava um bode, levava o couro do bode, vendia, para comprar farinha para nós comer. Aí, quando chegava lá, não tinha farinha, o riacho corria, aí ali em Socorro de Miro, aí ficava as cargas lá e nós aqui com fome. Não ia nem nada para a feira. Os pais de família vinham com os saquinhos enrolados no braço, sem nada. Quando chegava, ia para o mato, tirar as quichiques para dar nós para comer. Ele fez muito isso, porque não tinha jeito, minha filha. Aí quando o riacho vazava, é que vinha aquele leguminho já. Aí não era mais o dia da feira, só ia comprar no dia da feira. Era. Pois é, só ia comprar no dia da feira. Eu tenho muita coisa, porque eu me esqueço, meu filho. Olha, a seca maior que teve aqui foi em 32. Em 32. Foi seca nesse lugar. Foi seca. Aí como foi que vocês passaram esse tempo? Ah, minha filha, desse jeito que eu tô dizendo, não tinha nada aí, chique. Nós comemos até cafofa de imbu. Viu, minha filha? Até cafofa de imbu do mato. Meu pai ia pro mato, chegava lá, tirava aquelas cabeçonas de imbu que tem. Os imbuzeiros têm umas cafofonas. No caule, Aí, né? Na raiz, perto da raiz. É, aí ele trazia, quando chegava, aí ele botava para secar, quando acabar mais relava, ele fez um ralo com um prego numa lata, aí minha mãe relava, aí botava ali, aí nós comia. Aí tinha uns leitinhos, era uma seca e as cabas davam um leitinho, aí nós comia leite com cafofa, aí quando botava na mesa, aí botava aquele tiquinho de farinha e brava para render, aí o vento chegava, carregava a cafofa, todo dia só deixava farinha. Era uma graça, mas, olha minha filha, naquele tempo, todo mundo se conformava com a pobreza. Todo mundo. Olha, tinha gente que tinha condições, mas era tudo de um jeitinho só. Se ia uma viagem, não tinha necessidade de dizer, eu vou comprar uma roupa boa, não. Do jeito que o pobre ia, o rico ia também. Era. Ele não se dava aquela banca de rico, ele não dava. Não, tudo era de um jeitinho só, era ninguém mangava de ninguém,
Nós saímos de nossas casas, podia passar o tanto que quisesse, não tinha roubo. Era uma coisa boa naquele tempo, só por causa do roubo. Era. Mas agora, aí agora, olha minha filha, a primeira missa que eu fui, eu tomei uma chinela emprestada. Aí a missa, porque não tinha quem fizesse, meu filho, caçado. Os caçados vinham do Ceará, lá de Fortaleza. Vinha de lá os caçados, Zé Sabino trazia, a gente encomendava, ele comprava esses caçados e trazia para nós. Aqui não tinha quem fizesse, aí não dava para todo mundo. Agora o povo não é tanto que é hoje não, o povo era pouco. Olha, em Cabrobó eu conheci 2 casinhas em Cabrobó na beira do rio. Hoje está com aquela cidade, né? Eu andei por tanto canto que foi. Belém, era pequenininho, já está grandão, né? Pois é, o negócio aumentou muito, aumentou muito. A senhora veio de onde? Anda a senhora vir pra cá, a família da senhora. É de onde? A senhora veio de onde pra cá? Não, a minha avó veio da Bahia, mas o avô dessa menina. O avô dessa menina veio rebolado numa seca de 1907, eu não era nascida, né? Ele é quem dizia. Ele é uma seca muito grande, aí vinha da Bahia. Acho que foi uma revolta que teve lá, aí correram tudo para esse lado. Veio minha avó, veio o avô dessa menina, aí com a família toda, e veio muita gente de lá. Uns voltaram, e minha avó ficou aqui, mais o avô dela. Aí nós estamos da Bahia. E meu pai também é da Bahia, minha avó é da Bahia, aqui por lado de Abaré, para ir para esse mundo. Um nome de um lugar chamado de Oiteiro. E o minha avó era outro nome, mulher, mas eu me esqueci que a velha Anastácia era no Oiteiro, mas a velha Marculina, a mãe de Anjo. E meu pai, meu avô, morava no Riacho do Navio, na Bahia também, mas ela roubou. Ele pegaram uma cabocona braba, lá no mato, e meu avô enxerida, e roubou essa cabocona, e casou. Aí ficaram perseguindo ele, aí ele foi, aí veio para esse lado, com essa cabocona, aí a cabocona morreu, ele foi e casou com minha mãe Maria. Foi, filha que era de minha avó, Clara. Clara das Cruzes do Riacho. Quer mais? Mataram. Aí não tem nada a ver, assim, a palavra zumbi com aquele líder O zumbi se chama um lugar que não anda, que não tem morador. Não tinha morador, o zumbi se chama assim, porque não tinha morador. O morador que chegou foi o avô dessa menina e minha avó. Foi quem chegou aqui com a família, não sabe? Aí foram brocando, aí acabou a história do zumbi. Acolá mesmo dessa menina mora, era uma mata e chique, que não entrava ninguém. E hoje é uma rua, né? Hoje é uma rua. Pois é, o zumbi é porque não morava ninguém aqui nessas terras. Os velhos morreram e ninguém achou ninguém aqui. Não, minha avó não achou ninguém aqui, nesse lugar. As penas, às vezes eu ando assim na roça, aí tem uma romana de pedra, eu digo, aqui foi no enterraram um. Eu acho que morri, enterrava no mato mesmo. Não tinha cemitério nesse tempo não, meus filhos. Não tinha cemitério não, meu amor. Onde morria um, enterrava no mato. Não tinha cemitério, não tinha nada, não tinha rua, não tinha nada. Depois foi começaram essa ruinha, 2 casinhas, e foi aumentando. Foi. Não era mesmo. Você não quer tirar a mão da boca, não tira a mão da boca, mulher. Como é teu nome, hein? Diga, minha filha. Diga seu Sabe nome. não? Teu nome não? Sabe não? É Antônia, é? Diga É não. não? E como é? Diga o nome. Sabe não? Diga logo. É Luísa? Não. É não? Diga o como nome, é? diga. Sabe? Diga Saísa, diga. Diga o nome seu, diga. Diga que ele dá um dinheiro. Diga. Ele dá um dinheiro. E assim, é de um local de muito difícil acesso, né?
Eu autorizo Cícero Romão conversar com o senhor. O que ele puder falar, E pode falar. ser exibido no documentário da Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas do Estado de Isso é Pernambuco. exibido no documentário. Quilombola. Teu nome, sabe? Cícero Romão de Brito, Cícero, tu mora em que comunidade, Cícero? Jatobá 12, Jatobá 2. Tu estuda? tudo. Tu estuda o quê? Sexta série. De onde é teu professor? De onde é? Ah. Terra Nova. Ó, a Meu professor é de Terra Nova. Terra Nova. Aqui na tua comunidade não tem professor, não? Tem, E por que o da comunidade? porque eles moram em outro lugar, mas eles ensinam aqui. Mas assim, professor que mora aqui na comunidade, não tem não? Tem. Tem. Por que aqui não dá aula aqui? Eles dão aula aqui, tem uns que dão, outros não Ah tá, mas tu gosta da tua escola? gostam Tu gosta de quê? da escola. Assim. Por que você gosta da tua escola? Ah, porque os professores são conhecidos, é muito bom. É muito bom. Aqui na tua escola, tu estuda a história da África? Estudo. Então, tu me diz um pouquinho como que é. Eu sei isso. Eu sei que a história da África, os negros foram trazidos da África do Brasil, dos navios negreiros, que eles vinham para aqui trabalhar no canavial, no café, e eles ficavam nas senzalas. Cadê? Quem ficava nas senzalas? Os negros. Você é negro? Então, por que você é negro? Ah, porque meus pais são negros. Meus pais são negros, juntos. A tua professora de história, ela ensina as coisas da comunidade pra tu? Deixa eu melhorar. Assim, se ensina algumas coisas de costume da comunidade, algumas coisas assim que é do teu dia a dia. Se ela coloca isso na sala de aula pra ti. Sim. Então me conta pra eu saber. Ela ensina que as primeiras pessoas que chegaram aqui na comunidade foi o seu Pereirinha, depois vai chegando mais gente. Aí foi, formando a comunidade. Ela que te ensinou isso. Foi? Não tá na sala de aula, o que é que tu faz? Ah, eu vou brincar, fico em casa assistindo TV. Tu brinca de quê então? Hã? Tu brinca de quê? Brinco de bola, futebol, com alguns colegas. Tu tem mais irmãos? Como tem muito colega? Como que é assim as pessoas que tu brinca? Não, são legais, eu brinco com elas. Mas o que é que falta pra tu ter um espaço assim legal pra tu brincar? O que é que falta pra tu brincar melhor? Falta. Ó, falta muita coisa. Tipo? Esqueceu? Que tem um... Cama não tem grama não. Não tem mesmo. Tu acha assim que seria dever de quem fazer um negócio desse pra tu brincar? Ah, o prefeito do município. De quem mais? Só do prefeito? Eu acho que é. Essa é boa. Tu sabe o que é quilombola? Tem não. Sabe? Não sabe. A tua comunidade é quilombola? Tu já ouviu falar se é como quilombola? Então tá faltando alguém que te ensinar isso. Eu sei algumas coisas, não sei muita coisa. Então me diz um pouquinho que tu sabe. Eu sei que a Quilombola é um projeto que resume a descendência dos negros e vem ajudar os quilombolas. E você é quilombola? Sou. Então, obrigado. Tem alguma coisa que tu Quer colocar e dizer que
melhore as coisas aqui na comunidade, que tudo venha ser muito mais melhor. Aqui o jovem briga muito. Não, difícil é uma briga. E o que vocês mais gostam de fazer aqui? Na comunidade? Sim, todo mundo assim, a galera assim, gosta de fazer. De vez em quando a gente se reúne aí, tem festa, vai pros encontros na outra comunidade. Festa de? Festa. E os encontros que tem nas outras comunidades é de quê? Juaque, religião, Catecismo? encontro de jovens. Isso aqui. Tô gravando. A gente brinca, Mas assim, Sim. Gravando. Dona Maria, a senhora fala pra gente o nome da senhora e o nome da comunidade que a senhora mora, por favor. Maria Gregório da Silva, comunidade Jatobá 2, né? Município de Cabrobó. A senhora fala pra gente um pouco da história da comunidade, como surgiu, quem conta a história, quem foi as primeiras pessoas que chegou aqui, hein? A gente não tem ideia, né, das pessoas, mas a história é curta, né, que antigamente o povo não informava assim, né, para os mais novos como sendo, né, que sempre as pessoas aqui era gente atravessada assim, né, tudo alfabetos. Na década de 50 aqui só tinha um rapaz que sabia ler, né? Aí a gente vem aquela história de boca a boca, aí fica um pouco assim desencaixada, né? Aí qual é a história que contam de boca a boca? Fala de boca a boca que sempre existiu essa comunidade, aí a gente tem uma noção de um senhor Pereira, que era o dono de Jatobá, para cá, né? E aí com o tempo, que foi no período do senhor Pereira, que tinha escravos aqui em Jatobá. Aí foi continuando, aí acabou os escravos. Eu acho que desertaram, né? Deve ter sido isso, né? Aí as pessoas, como do mais velho, contavam ainda algumas coisas, que diz que ele botava os velhos para trabalhar pesado, mas não judiava muito, né? Mas a gente não tem noção mais assim, sabe que houve escravo aqui, mas não tem a realidade, como viveram e o que passou, né? A senhora sabe mais ou menos em que época esse senhor Pereira chegou aqui? Mas eu não tenho noção não, das décadas de 850 para mais ou menos, né? Você tem como dizer assim pra gente qual era a forma de sobrevivência que vocês cultivavam aqui? A sobrevivência só era agricultura e pecuária mesmo, né? Então, eu lavrava, quando eu entendi, era a lavoura do algodão, né? Que o povo sobrevivia. Depois veio a cebola vermelha, né? Que tinha umas famílias da gente que morava na área de Riacho Grande, aí o meu pai trouxe um pai dele aqui para ensinar a plantar cebola, né? Aí atuava na cebola comum, né? Mas assim, existia caça naquela época, se tinha, não caçavam, pescavam não. Tinha a caça, a pesca, né? Que a minha família mesmo tinha, parece que o irmão do meu pai vivia da caça, né? Tinha todo tipo de caça, ema, o avô dele mesmo, toda semana matava ema, né? Ele morava bem aqui próximo. Eu ainda lembro que eu era pequena, eu via o velho vinha do mato, enganchava a ema e o pescoço saía pendurado, batendo lá embaixo nele. E essas terras aqui, elas foram compradas ou quando esse senhor Pereira chegou aqui, não tinha ninguém aí? Não sei como foi, acho que essas terras antigamente não tinha isso, né? As pessoas que tinham poder chegavam e ficavam, né? Vocês têm algum conflito? Graças a Deus não, a gente veio aqui mais ou menos, né? Passou o tempo, né?
E primeiro as pessoas viviam como um rendeiro, assim, dos famílias do Cé. Parece que o coronel Danjão era neto do Pereira, né? Aí foi ficando como coronel e foi tomando conta das terras aqui. Aí depois, quando ele faleceu, a família herdou. Aí aqui ficou o Alexandre Parente Sá, ficou com a gente, mas ele não era assim uma pessoa, ele era rígido, mas ele não implicava muito com as pessoas que moravam não, né? Agora, mudando um pouquinho assim o tema. Na mocidade da senhora, o que vocês costumavam fazer para se divertir? Então, nesse tempo aí, o divertimento era brincadeira, né? Qual era a brincadeira? Era a roda, era lado direito, essas coisas do passado, né? Tinha as festas, mas não era contínua, não era de tempos em tempos, quando tinha casamento, é que tinha festa, né? Essa é nova, essa do lado direito. Me explica um pouquinho como é essa brincadeira do lado A direito. brincadeira que o povo casava nos terreiros, né? Ocupando um lado do outro, chamava lado direito, casamento civil, eram as coisas, cantiga de roda, né? Que não havia as meninas. Era o divertimento, ler versos, né? Quando tinha alguém que se conhecia, sabia ler um pouquinho, né? Mas a senhora lembra uma assim para cantar pra gente? Se a senhora não quiser também, não lembra. Foi uma do urubu. Mas assim, os mais velhos não contavam histórias, ensinavam reza, como que era isso? Ou tô aqui no... Tinha a minha tia mesmo, que ela era religiosa, né? É a bisavó de Lucas. Ela rezava a novena de São João lá nas décadas de 870 para 808. Não, que o meu avô chegou aqui em 79, né? Que essa glebe de terra aqui, foi ele que comprou nessa década, quando ele casou em 879. Aí foi criar família aqui, né? Aí a minha tia rezava a novena de São João, que ainda hoje a mãe de Lucas reza, né? Aí as pessoas, antigamente eles tinham uma mente boa, né? Que a pessoa já com o livro na mão e não sabe. Tinha uma velhinha aqui mesmo, que ela era igual um rádio, ela sabia canto, sabia reza e passava para as pessoas, né? Foi criando o texto, depois foi criar a novena, né? Ela ainda é viva, essa senhora? Não. E os mais velhos mesmo, essas que rezavam a novena de São João, eu acho que já faz mais ou menos quase 80 mais de anos que morreu, né? As terras que vocês têm hoje, vocês têm, a senhora acha que é suficiente para os que moram aqui, para as futuras gerações? Não é por causa que aqui não tem, assim, porque não tem água, né? Mas tem muitos terrenos, de uma serra para outra, né? Dá para muita gente trabalhar, mas falta a fonte de rio, que é a mais importante, é a água, né? Qual é o tamanho do território? Eu acho que sejam uns 3 por 6, né? 3 quilômetros por 6 de largura, né? Ou 3 ou mais de 3, né? Que é daqui. Uns 4. Talvez dê, né? Porque é de lá, né? Só daqui lá para onde é demarcada a área dá uns 6 e uma serra para outra assim, dá mais de 6. Sei. Qual é a forma de organização da comunidade? A forma de organização é assim, é lenta, né? Pouca coisa, né? Vocês têm associação, algum grupo de jovens, alguma coisa assim de organização? Bem, a gente tem o nome de comunidade, mais ou menos, breve assim, né? Que foi um tempo que, em 88, Frei Paulo andou pela aqui, né? Com a história de comunidade, a gente criou a comunidade, mas está se arrastando devagarzinho. Tem grupo jovem, tem o casamento é aqui, o batizado é aqui, tudo é aqui, né? E esse grupo jovem? Tem associação, Tem a associação do produtor, né? Foi criada pelo Pronaf, né?
deu um branco, mas foi criada, né? Como Agora assim? está surgindo a Associação Quilombola, né? Que ainda está a caminho, né? Vocês têm sede aqui para se reunir? Local assim, onde façam as reuniões? Por enquanto tá a igreja, né? Essa aqui é a empresa. Como vem se dando o processo de regularização fundiária aqui no território? Assim, muito lento andamos, mas tá estável, né? E como a senhora vê o movimento quilombola? Vejo uma solução, né? Que Deus abençoar que for à frente, né? Que pode ser que algum dia os jovens daqui tenham futuro, né? Aí tem a solução para quê? Melhorar um pouquinho da situação que aqui é muito pecuária, né? Por causa dos jovens daqui, ninguém é preguiçoso, mas ninguém trabalha, que não tem o que fazer, né? Em todo canto que tiver um jovem assim fazendo uma coisa, está um trabalhando e 10 rodeando, que não está em ocupação, né? E o que, é que a senhora espera desse movimento? Eu espero grandes, assim, que Deus ilumine e que seja um passo para o futuro, né? Para o bem comum da nossa comunidade. A senhora tem mais assim, alguma coisa que a senhora queira acrescentar para o trabalho? Trabalho. Mas isso é alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar que a senhora acha que é importante para ser gravado. O importante aqui é construções de reservatórios de água, que a gente não tem, né? Morre de morte pequenina por causa disso, né? A senhora autoriza a gente usar essa imagem no documentário da Comissão Estadual? Com vontade, né? Tanto faz, se quiser. Autoriza sim, não tem que autorizar. Se quiser, pode colocar. Então, obrigado. Qual é o nome do senhor? Qual a comunidade? E a função do senhor aqui na comunidade? Meu nome é Lucas Antônio dos Santos, não tenho apelido, é sempre conhecido por Lucas. E sou professor, né, há 20 anos atuo na escola, desde o fundamento. Né, comunidade Jatobá 2, né, hoje reconhecida como comunidade remanescente de quilombos, né, comunidade quilombola. Aqui na comunidade existe escola? Existe 2 escolas dentro da comunidade. A Alexandre Parente de Sá, que é essa que é a qual eu trabalho, né? E tem outra mais adiante, que é João Pedro Rodrigues. E qual é a série dessas escolas? A João Pedro Rodrigues, ela atua de pré a 4ª série. E a Alexandre Parente de Sá, ela tem também o ensino fundamental de pré a 8ª série. E de onde são os professores? Os professores são todos da comunidade. Só tem um que não é da comunidade. Como o senhor falou que é um professor, vocês ensinam a história da África dentro da escola para os alunos? Bom, a gente repassa assim a descendência, né? Da nossa raça, né? Aqui no Brasil. Não assim bem aprofundada a história realmente da África, mas a nossa história aqui, da nossa raiz como descendentes de africanos. E vocês têm algum conhecimento sobre a Lei 10.639? A gente tem um pouco de conhecimento, mas a gente não posso dizer que a gente não está ainda trabalhando propriamente dito dentro dessa lei. Logo a comunidade ela está há pouco tempo sendo reconhecida, né? E a gente está lutando para a partir do ano que vem a escola já trabalhar dentro de projetos voltados para a questão quilombola. E a história da comunidade é repassada para os alunos? É repassada para os alunos. Inclusive a nossa história como remanescente de quilombos, ela veio de uma pesquisa feita, né, de casa em casa, né, para a gente
buscar as origens de cada família da comunidade. E daí a gente descobriu que a nossa comunidade tem raízes, né, de descendentes de escravos que por aqui passaram. Ah, isso faz quanto tempo, essa pesquisa? Essa pesquisa ela foi feita o ano passado. Aí, desde o ano passado que vocês têm conhecimento? A partir dessa pesquisa, né, que a gente feita entrevista em algumas casas com as pessoas mais velhas e de acordo com o depoimento delas, né, a gente constatou que realmente a gente tem origens de africanos, né, e aí a gente começou a ir mais fundo na história, né, e aí, a partir daí, com o apoio de outras pessoas, né, da Secretaria de Educação, que também teve a curiosidade, né, de também levar a história adiante, né, e a partir daí a gente entrou na luta. E antes dessa pesquisa, vocês se assumiam, se reconheciam como quilombolas? Ou só vai parte da pesquisa? É porque a gente não tinha conhecimento das nossas raízes históricas, sabe? Mas já se identificavam como... Com certeza. E quais são as dificuldades que vocês enfrentam na área da educação? Aqui? Na área da educação, as dificuldades... A dificuldade maior, eu acredito que seja a questão do... não termos, digamos assim, materiais didáticos suficientes, né,